Muito bem, pessoal, como vão todos? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, apresentando para vocês o tema 3, Seguro de Responsabilidade Civil, o primeiro vídeo, como configurar a responsabilidade civil e as suas consequências. Tá? Já havia comentado no vídeo inaugural que o seguro de responsabilidade civil é de uma grande importância. Para vocês terem uma ideia, para cada atividade imputa em um risco e, por consequência, uma modalidade de seguro pode ser contratada. Né? A tarifa do IRB, que é uma tarifa já antiga, tem relacionado lá 72 modalidades de seguro de responsabilidade civil. Né? Hoje nós temos muito mais do que isso. Né? E nós vamos abordar aqui, no seguro de responsabilidade civil, os produtos de seguro de responsabilidade civil geral. Ou seja, nós vamos deixar para falar de responsabilidade civil, por exemplo, no seguro de automóvel, lá tem responsabilidade civil, mas ela é específica para RC automotivo. Né? Então lá nós vamos falar na parte de responsabilidade civil no automóvel. Assim como quando nós abordarmos as coberturas de seguro de riscos de engenharia, nós vamos abordar as coberturas e as modalidades de seguro de responsabilidade civil em riscos de engenharia. Né? Aqui nós vamos fazer uma abordagem geral, né? Onde nós temos uma quantidade já bastante grande de modalidades e nós precisamos introduzir para vocês alguma coisa um pouco teórica para que se possa, digamos assim, ter uma base mínima para poder apresentar isso para o cliente. Né? E a condição de configurar a responsabilidade civil, o que se observa, eu observo aí no mercado, as seguradoras são muito ávidas em apresentar sempre novos produtos, né? Mas lançam os produtos, né, no mercado, dentro dos seguros massificados, por exemplo, né, os compreensivos, mas é muito raro se observar algum tipo de mini curso ou alguma palestra, alguma coisa assim que envolva a apresentação do produto e as suas características, né? E às vezes eu percebo, já dei aula durante muitos anos na antiga Funenseg, hoje na Escola de Seguros e Negócios, em responsabilidade civil, e a gente percebe uma dificuldade do aluno, um certo receio, né? E presumo que ainda nos colegas possa haver, porque está faltando um pouco de embasamento teórico. Né? Então, esse primeiro vídeo, talvez o segundo vídeo, nós vamos ficar por aqui, nessa parte para dar uma base, só que é uma base que eu vou apresentar para vocês, que tem um valor de mote para venda. Tá? Vai ser argumentação teórica, mas que pode ser usada para os clientes que vocês vão trabalhar. Tá? Essa é a nossa ideia. Tá? Então, assim, é um produto de grande importância em proteção patrimonial. Quando a gente fala que o seguro de responsabilidade civil é um seguro patrimonial, as pessoas às vezes confundem. Bom, seguro patrimonial podia ser o quê? Um seguro residencial, um seguro industrial, um seguro comercial? Sem dúvida. Mas no momento em que uma pessoa física ou jurídica, por um erro que cometeu, né, ou uma omissão, acaba sendo responsabilizado, né, ele vai usar o seu patrimônio para pagar. Né? E o patrimônio, muitas vezes, não tem. Né? Ou vai ter que dispor do quê? Vender um patrimônio para poder honrar um compromisso, né, de pagar um dano material ou um dano corporal provocado. Por isso que o produto de responsabilidade civil ele é de grande importância de proteção patrimonial. É um tripé hoje na pessoa jurídica. Né? São os seguros compreensivos materiais, né, de property, como a gente chama, os seguros de responsabilidade civil e os seguros financeiros, os de lucros cessantes. Esse tripé é que dá a proteção ao cliente. Nós vamos vê-los todos aqui no andar desses vídeos aqui no canal. Tá?
Então, assim, ó, como é que vamos se apresentar esse produto ao cliente? A ideia aqui é teórica, mas é para auxiliar na venda, né? Como é que nós vamos apresentar esse produto para o cliente, né? A primeira coisa é isso, é proteção patrimonial, tá? Como justificar uma venda? A venda está justificada fundamentalmente nessa questão patrimonial, nessa questão de necessidade de proteção, tá? Porque se eu sou uma pessoa física ou uma jurídica, né, posso eu particularmente vir a causar um dano a alguém, né? Seja ele de ordem material, pessoal ou moral. Mas se eu sou uma empresa, por exemplo, eu tenho os meus funcionários, né, meus colaboradores, e esses podem vir a causar o dano, e a repercussão é do empregador, não é dele. Ele responde criminalmente se for o caso de dolo intencional, né? Mas se não, a responsabilidade é de quem o empregou se se esse dano ocorreu durante uma atividade da empresa, né? Então, aí a possibilidade, a gama de possibilidades de sinistro são muito grandes, né? Os próprios equipamentos da empresa, as próprias utilidades da empresa, o próprio prédio da empresa, né? Ou a própria residência do segurado, né? Pode vir a causar dano no terceiro, né? E como é que a seguradora olha e analisa o cliente, né? Quando a gente apresenta o cliente para a seguradora num ponto de vista de seguro de responsabilidade civil? Ela vai analisar 3 aspectos: o risco físico, o risco jurídico e o risco moral. Tá? O risco físico, ela vai, quando se apresenta dentro do produto, seja compreensivo, por exemplo, né, ela vai olhar toda aquela condição que nós preparamos ali, quando se monta no cotador, todas as condições de prédio, o LOC, como eu já havia comentado num vídeo anterior, né, ou se for também uma residência, ou se for um condomínio, né, o condomínio também está sujeito a riscos de responsabilidade civil, a seguradora já por ali já faz uma análise do risco físico desse cliente, né, dessa proposição. Né? Depois ela vai analisar o risco jurídico. Né? No momento em que entra um CNPJ ou entra um CPF, ela tem condições de fazer uma varredura e analisar se é um cliente que ela pode considerar como um cliente normal, né, para as condições do produto, ou se é um cliente agravado que já a representou ou tem uma série de problemas já com problemas de responsabilidade. E ela vai olhar também o risco moral, que é o último item, né? Também não deixa de estar ligado ao jurídico, mas da atividade da empresa, né? Por exemplo, se é uma escola, né? Ela tem uma tipologia de risco moral envolvida. Se é um hospital, tem outra tipologia. Então, esses riscos todos são analisados nessas 3 dimensões. Né? E aonde é que a gente consegue caracterizar a responsabilidade civil e mostrar para o cliente aonde é que ele está sendo submetido às análises, né? A legislação que nós temos, as 2 principais, é o Código Civil, né, o Código Civil brasileiro, tá? E o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Hoje nós vamos falar do Código Civil. Tá? Eu tenho 3 artigos do Código Civil que eu trouxe para vocês. Vocês podem entrar na internet e vão buscar. Eu não quis só botar os textos, mas eu vou ler os textos para vocês, para isso não tornar assim muito pedante o tamanho do texto e dos slides. Né? Mas nós temos 3 artigos, que esses eu separei porque são os artigos que a gente pode mostrar para o cliente e mostrar para ele, seja pessoa física ou jurídica, que ele está dentro do código todo o enquadramento da sua responsabilidade. O primeiro é o artigo 186. O artigo 186, eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? Alguns termos aqui, como ação, omissão, negligência ou imprudência, nós vamos analisar em slides futuros, tá? E exemplificar. Mas aqui está um artigo que é fundamental, né? Por ação ou omissão causou um dano, mesmo que seja só moral, comete ato ilícito. Aí nós vamos para o artigo 927. O artigo 927 nos diz o seguinte. O artigo 927, ele nos apresenta o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Tá? O código já determina. Tá? Eu vou ler só essa frase, que tem mais conteúdo, mas esse é o básico. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Tá, mas e de que forma é esse reparo? Né? Aí vem o artigo 942, que diz assim: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano causado. Tá? Perceberam a questão toda aí? Então, aonde surge o seguro de responsabilidade civil? Pô, eu não quero colocar meus bens nessa situação. O que eu faço? Eu transfiro esse risco para a seguradora através de um produto de seguro de responsabilidade civil. Ou seja, no momento em que acontecer essa ação ou omissão, essa negligência ou essa imprudência, e eu for condenado, não serão os meus bens. Será a apólice, se o risco for coberto, até o limite da importância assegurada. Né? Se bem contratado, não teremos problema nenhum. Ou seja, o seguro de responsabilidade civil protege o nosso patrimônio, protege o patrimônio do cliente, né? Protege o patrimônio do nosso segurado, né? Através de uma quantia irrisória, na minha opinião, de prêmio de responsabilidade civil. Ou seja, o cliente fica protegido patrimonialmente num seguro compreensivo os seus bens, né? Fica protegido os seus bens sob o ponto de vista de responsabilidade civil e futuramente nós vamos ver também que ele pode ficar protegido com a cobertura de lucros cessantes. É o tripé, né, que eu comentei com vocês. Tá? Então, esse é digamos assim, o embasamento teórico, de maneira assim bem simples, abordada, mas que pode servir para vocês como mote para poder fazer uma venda de seguro. Aí está o enquadramento, ou seja, transfere-se essa obrigação, esse risco, para a companhia seguradora. Tá, ok? Só aproveitando, finalizando aqui o vídeo, esse link que vocês têm aí na tela é o link do vídeo inaugural que nós temos no canal. Tá? Então eu convido a todos aqueles que ainda não conseguiram, não tiveram tempo ou oportunidade de dar uma examinada, deem uma olhada nesse link, né, nesse vídeo, e examinem ele até o fim, porque ele vai apresentar para vocês uma explanação completa de todos os temas que nós vamos apresentar, que são 12 temas. Tá? Analisem com cuidado, se gostarem, inscrevam-se no canal para poder receber os vídeos seguintes, né? E deem o seu like, se for agradável o texto e o material apresentado, e comentários, por favor, para que a gente possa dar o andamento e balizar o comportamento aqui do conteúdo do canal. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus.